Deus me deu. E na semana passada, no dia que o pastor Orni foi pregar, ele me pediu para ir para outra igreja. Eu tenho que falar isso, porque eu estou discipulando, estou formando a igreja. Quem ia pregar seria um pastor renomado, Carlos Júnior. E eu testei a fé dele. Falei assim: você não vai. E ele falou assim: amém, pastor. Veio, o pastor Ininho pegou uma palavra abençoada. E no final eu falei para ele: comida boa se come em casa. Recebeu? Aí ele: pastor, a palavra que eu precisava. Glória a Deus. Há caminhos que Deus abre aonde não tem caminho. Eu falei assim para ele: a obediência abre portas aonde a desobediência nunca vai abrir. Aprenda a viver no simples, e Deus te honrará em lugares que você nem imagina. Ele não estava na rota para pregar hoje, e nem queria. E eu falei assim: filho, eu não estou te pedindo, estou te convocando. Aí ele: então tá bom, pastor, amém. Filho, estou muito feliz, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou enjoado com o altar do Senhor. E Deus me mostrou o seu futuro. E eu profetizo: você é um pastor muito melhor do que eu. Você com um ministério muito mais edificante do que o meu. Você com um relacionamento muito melhor do que o meu. Porque Deus prepara a paz para preparar caminho para os filhos. E eu vou ver você vivendo coisas muito maiores do que eu estou vivendo. E hoje é só apenas o começo. Não se importa com a dorzinha, aquele friozinho, porque quem é grande hoje um dia foi pequeno. Quem hoje prega em muitos lugares um dia começou. Então assim que você fique bem à vontade. Igreja, ajude ele a ministrar. Porque esse lugar é lugar de novos recomeços. E um lugar onde o pastor dessa igreja olha e vê o que Deus está mostrando. Coloque a sua mãozinha aqui para frente. Cadê o som, gente? Meu Deus. Senhor, aqui está, Pai, o Eliseu. Ó Pai, eu tenho acompanhado as lutas, eu tenho acompanhado as renúncias. E ele está passando por um momento, Senhor Deus, de decisões. E nesse momento de decisão, o Senhor tocou no meu coração para que ele venha liberar uma palavra profética sobre nossas vidas. Ó Pai, que todo medo, toda angústia, toda acusação de Satanás agora seja impedida pela Tua presença que está envolvendo ele neste momento. Espírito Santo de Deus, ativa o Teu Filho e faça com que ele seja, ó Pai, alguém que o mundo espiritual conheça. O nome Eliseu, Senhor, é um nome, Senhor Deus, profético. Um homem, Senhor Deus, que largou tudo e seguiu Elias. Ó Pai, ele tomou posse da capa de Elias, e a unção dobrada veio sobre ele. Oh Espírito Santo, eu venho quebrar qualquer tipo, ó Pai, de prisão, corrente, cadeado, e que ele seja, Pai, uma ferramenta em suas mãos. Assim eu oro e o abençoo, e que toda a igreja venha ser edificada através do Eliseu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga Shalom, igreja. Shalom, igreja. Glórias a Deus. Confesso aos irmãos que eu estou um pouco nervoso, né? Ano retrasado foi a última vez que eu preguei. Falei até com o pastor Isaac ali, mas a obra não é a partir da nossa vontade, é a partir da vontade do Senhor, né? E pedir pro irmão aí, para não, tá bom, irmão? Vai tocando aí. Quem crê aqui que o Senhor habita no meio dos louvores? Em nome de Jesus. Eu creio que enquanto os nossos irmãos aqui tocam o teclado, tocam a guitarra, eu tenho certeza que está saindo labareda de fogo e está entrando dentro do seu coração para poder preparar ele para a palavra que aqui vai ser aplicada. Aleluia, irmão. O pastor me deu essa responsabilidade aí, né? Tentei correr, mas trazer aqui um rápido versículo aqui.
para os irmãos poderem entender um pouco sobre obediência. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, Paulo diz o seguinte: porque embora eu anuncie o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E assim eu me identifico hoje. Ai de mim se não falar do amor do Senhor. Ai de mim se não falar daquele Deus que me tirou lá do pecado, daquele Deus que me libertou da bebida, me libertou do cigarro, me libertou da prostituição. Quero dizer para os irmãos que a mesma mão que um dia pegou num cigarro para poder dar um trago, a mesma mão que um dia pegou num copo de cerveja para poder se embriagar, hoje pega no microfone e diz que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus liberta. Amém, irmãos? E entendo que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Peço que a mídia me ajude aí, tá bom? Fiquem ligados aí que no meio da pregação vou sempre estar pedindo aí para vocês abrirem algum versículo aqui para poder me ajudar, tá? Peço que os irmãos que trouxeram as suas Bíblias e também a mídia, abram em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 21, por favor. Lamentações de Jeremias 3, 21. Glória a Deus, Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Em algumas outras traduções vai estar escrito: trago à memória lembranças que podem me dar esperança. Amém, irmãos? A palavra de hoje é mais uma reflexão, não é uma pregação propriamente dita de uma forma saltitante, como a gente está acostumado a ver o nosso pastor pregar, nosso presbítero Isaac. Quem me conhece aí sabe que eu geralmente trabalho mais, né, na obra do Senhor, na área do ensino, não tenho tanto costume de pregar, e peço que os irmãos venham me ajudar a pregar nesse momento. Mas como vocês podem me ajudar a pregar nesse momento? Dando glória, dando aleluia. Eu creio que no momento que vocês se ligam no céu, há uma nuvem que se abre em cima de mim e a revelação desce com mais fluidez. O tema dessa mensagem é desvio de conduta, atitude que nos leva ao cativeiro. Desvio de conduta é um aglomerado de comportamentos que violam determinadas normas. Um exemplo disso é como se fosse, por exemplo, eu te prometer algo e não cumprir. É como se fosse, por exemplo, eu ser um tipo de profissional, não sei. Vamos dar um exemplo aqui do nosso Brasil, né? Eu ser um político e botar a mão no dinheiro que não é meu. Isso que é desvio de conduta. Isso que é você violar determinadas regras, determinadas normas. O profeta Jeremias, ele era um sacerdote educado para o seu serviço santo. Ele nasceu em Anatote, hoje Anatote está com o nome de Anata, que é mais ou menos uns 4 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Jeremias, ele era membro da família de Elquias, ou seja, ele era de linhagem sacerdotal. Não sei se você pegou, não sei se você entendeu, só que Jeremias, ele, por mais que ele é da linhagem sacerdotal, ele foi chamado para poder ser profeta sobre Israel. Isso significa que Jeremias trocou todo o conforto, todos os privilégios e segurança do sacerdócio para deixar Deus usá-lo na missão de profeta. Irmão, para você poder viver o novo, é necessário que Deus te tire do teu conforto. É necessário que o Senhor te tire de um ambiente a qual você está acostumado. Não há como fazer missões, irmãos, estando dentro de casa, mexendo no Instagram. Não há como, irmão, evangelizar, estando dentro de casa, sem pegar uma Bíblia para poder ler. É necessário que a igreja, nesses últimos momentos, tenha esse entendimento de querer aprender para poder pregar o Evangelho, para poder evangelizar. Jeremias, ele tinha uma dupla mensagem, e isso me chamou muita atenção quando eu fui ler. A primeira mensagem que Jeremias tinha, ele denunciava o pecado. Ele anunciava aquilo que o Senhor já tinha falado, determinado que iria acontecer com Israel. Mas ao mesmo tempo, pastor, que ele denunciava o pecado, ele anunciava a misericórdia divina. Isso significa que Jeremias não somente trazia um problema, por mais que Israel se afastou dos caminhos do Senhor, ele não somente pregava sobre aquilo de ruim que iria acontecer à nação devido aos seus próprios atos, mas ele também mostrava o caminho por onde aquela nação deveria se redimir aos pés do Senhor. E não é assim diferente nos dias de hoje, irmãos. Nos dias de hoje, quando a gente vai pregar para uma pessoa, eu tenho aprendido muito isso aqui na igreja, com o pastor André, com a pastora Nádia também, né, que tem me ensinado muito sobre o amor.
Eu fui uma pessoa, irmão, e estou tentando me libertar disso, que usa muito a letra, que usa muito a Bíblia, sabe? Só que a gente tem que entender que Cristo foi para a cruz não para poder continuar aplicando a lei, mas para poder aplicar a graça. É isso que a gente tem que entender nos dias de hoje. Porque é muito fácil a gente usar uma palavra para poder matar. Mais difícil a gente confrontar o nosso próprio eu e usar uma palavra para poder salvar vidas, para poder salvar pessoas. E Jeremias, ele foi quebrado e também ele foi rejeitado por todos. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, não precisa da mídia colocar agora, tá bom, Mateus? Obrigado. Jeremias capítulo 1, versículo 5, nesse contexto, Deus revela o propósito para Jeremias. Pode colocar assim, desculpa. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Por gentileza. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu santo nome, Pai. Jeremias 1, 5. Obrigado. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Pode continuar. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então Deus revela o propósito para Jeremias no início da sua caminhada. Minha irmã, meu irmão, Deus tem um propósito para cada pessoa. Devemos nos atentar à voz do Pai. Isso significa que cada um de nós temos um propósito. Ou melhor dizendo, o que eu costumo sempre falar, aquele que entende o propósito de Deus para a sua vida, ele suporta o processo. Vou repetir porque eu acho que os irmãos não pegaram. Aquele que entende o propósito suporta o processo. O que isso significa, pregador? Pregador não, gente, estou começando já a me soltar, hein? Desculpa. O que isso significa, irmão Eliseu? Isso significa que se você luta por uma causa, de repente eu não sei o que está acontecendo dentro da sua família, dentro da sua casa, de repente o seu marido está afastado do caminho do Senhor, só que você entende o propósito lá na frente, você entende que o Senhor quer fazer ele um pastor, um evangelista, você entende que o Senhor quer fazer ele um ganhador de almas. Então você suporta o processo. Então você paga o preço pela vida dele. O que isso significa? Você jejua pela vida dele, você busca pela vida dele, você lê a Bíblia pela vida dele, você sobe um monte pela vida dele, você paga o preço pela vida dele. Mas onde está descrito isso na Bíblia, Eliseu? O que Jesus fez por nós? O que o Senhor fez por mim e por você? Paulo diz em 2 Coríntios 5, se não me falha a memória, que ele se fez pecado para que a gente pudesse se reconciliar com o Pai. Ele se fez pecado para que a gente pudesse se reconciliar com o Pai. E a partir dessa reconciliação, hoje, nós podemos ser chamados de filho de Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Te agradeço, Pai, porque você é bendito, Senhor. Quer tomar água? Uma tremedeira, Jesus. Jeremias 1,19. Deus, não precisa colocar não, tá, meu Deus? Deus havia lhe mostrado que sofreria. Deus não te deixa à deriva, Ele te avisa. O que isso significa? Amos 10, está descrito que Deus não faz nada antes de avisar os seus profetas. Então, no início de uma caminhada, o Senhor sempre vai te fortalecer, sempre vai te falar daquilo que pode vir a acontecer. Eu me lembro de uma vez, dando um rápido testemunho aqui sobre mim, eu tive alguns problemas para poder parar com a bebida, né? Eu hoje tenho 22 anos, mas eu bebia desde os meus 13 anos de idade. Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, a família é sempre acostumada a beber, a se embriagar. Eu cresci no meio disso, então para mim isso era normal. Aí quando o Senhor me chamou, aí eu falei assim, Senhor, olha só a cabeça do cara, não tem medo de morrer, né, pastor? O cara não tem medo de morrer, não. Aí o Senhor falando comigo, o Espírito Santo de Deus falando comigo, que não queria que eu bebesse. Aí eu falei, Senhor, mas eu entendo que a tua palavra fala que tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, e eu não me deixarei que nada me domine. Eu entendo que eu posso tomar cervejinha assim, Senhor. Aí o Senhor foi e falou comigo assim, filho, eu não quero que você beba e você não vai beber. E me deu a passagem de João 13,7. É onde Jesus está lavando os pés de Pedro, e Pedro não quer deixar Jesus lavar o pé dele. Aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, o que eu faço hoje tu não entende. Se você entendesse isso daqui, você daria glória agora. Pedro, você não entende, Pedro, você não entende. O que eu faço agora, Eliseu, você não entende. Porém, amanhã você entenderá. Naquela época eu não entendia, irmão, mas olha hoje eu aqui, remido e lavado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor. Jeremias 22. Espancado, 22 não, perdão, Jeremias 20, versículo 2. Espancado e colocado em um tronco, por não sair da conduta.
Jeremias foi levantado profeta, anunciava aquilo tudo. A nação de Israel afastada de Jeremias. E ao mesmo tempo que ele profetizava o que iria acontecer, ele também trazia misericórdia. Mas ainda assim aquele povo cego não entendia isso. E por isso espancaram ele e colocaram ele em um tronco, por não sair da conduta. Jeremias, capítulo de número 32, versículo 2. Aprisionado pelo rei de Judá. Por que Jeremias foi aprisionado pelo rei de Judá? Por ele ser boca de Deus na terra. Muitas das vezes acontece isso com a gente, irmão. A gente está em algum lugar e as pessoas, não só as pessoas, Satanás também, irmão, guarde isso. Satanás é terrível. Ele fica todo o tempo querendo pegar eu e você. É a todo momento, é a todo momento. E ele usa também essas pessoas para que possa nos aprisionar. Como assim eles iam nos aprisionar? Uma palavra, de repente uma atitude, e isso nos machuca. Somente pela gente ser boca de Deus na terra. Jeremias 37,16 diz: espancado e preso numa cela subterrânea, somente por pegar a palavra. Vou me adiantar um pouquinho aqui, que eu estou cheio de papel aqui. Jeremias 38,6, o que acontece lá? Jeremias ele é colocado numa cisterna e ele afunda na lama, por amor à obra do Senhor. Vocês perceberam que nisso tudo Jeremias não desistiu? No meio de todo esse processo, no meio de toda essa dor, Jeremias ele não desistiu de fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer? Não importa o que você faça, não importa o que façam para te parar, não perca a sua conduta. Jeremias entendeu o propósito que o Senhor tinha na vida dele, no início da sua caminhada, então ele foi capaz de suportar todo esse processo. Aleluia, irmão, glória a Deus. Bota para mim, por favor, Jeremias 39:11. E no início também da chamada de Jeremias, eu esqueci de falar aqui, ele também recebe também uma palavra da parte de Deus que o Senhor iria livrar ele. Então o Senhor sempre dará livramento para aqueles que têm compromisso com a palavra. E olha só o que acontece, é interessante porque Israel está cercada, gente. Israel está cercada, está prestes a ser invadida, e eu fico imaginando aquele povo, o pessoal da Babilônia, pastor, querendo pegar o povo de Israel, rebentar o povo de Israel. Mas aí, olha só o que Nabucodonosor, rei daquele império, fala. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Continua. Vá buscá-lo e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Você pode dar uma glória por isso, irmão? Você pode dar uma glória que não importa aquilo que esteja ao seu redor, o Senhor dará ordem para os seus anjos para poder te proteger? Você pode dar uma glória por isso, irmão, entendendo que o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir? Será que você consegue entender essa palavra? Será que você pode guardar isso dentro do seu coração? E agora que eu vou entrar na pregação propriamente dita, que é no livro de Lamentações, que é o meio da minha pregação, eu vou correr um pouquinho. Agora fica preparado aí, tá, Mateus? Que eu vou precisar da sua ajuda. O livro de Lamentações de Jeremias descreve a tomada e a destruição de Jerusalém. E eu acho interessante, porque no meio da tomada e destruição de Jerusalém, no meio dessa guerra toda, ainda há esperança. E eu vou dar um exemplo aqui rápido na Bíblia, que eu gosto de deixar sempre uma referência. Lucas 8:22, por gentileza. Para quem lê Bíblia sabe que esse capítulo, essa passagem é sobre Jesus no barco com seus discípulos. Vamos lá bem rapidinho. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele, Jesus, adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Esse é o Jesus da sua vida, irmão. Quando você está no meio da tempestade, quando ele sente que você vai cair, ele dá ordem. Não, pode deixar meu filho quieto aí, por favor. Vento se cessa, mar se aquieta. Esse é o Deus que está na nossa vida, irmão. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Na Septuaginta é uma tradução de uma Bíblia, né?
da época dos apóstolos, e teólogos inclusive dizem e afirmam que os próprios apóstolos evangelistas da igreja primitiva usavam esse livro, encontram-se as seguintes palavras: e sucedeu, depois que Jerusalém foi levado ao cativeiro, que Jeremias se sentou a chorar e lamentar, e lançou o seu lamento sobre Jerusalém. Por mais que Jeremias, e eu libero essa chave para vocês aqui, irmãos, por mais que Jeremias não tivesse parte nos atos promíscuos de Israel, ele sentia a dor de seus irmãos. A gente tem que ter esse sentimento dentro da gente, irmão. Não é porque o irmão caiu que eu vou meter a pedra nele. Não. Faz igual Jesus, levanta. Está perdoada, filha. Vai, não peques mais. Vamos ter essa compaixão, vamos ter essa empatia. Para vocês terem uma noção, o livro de Lamentações é tão forte que Jeremias ele chora pelo povo. O povo que bateu nele, o povo que prendeu ele, o povo que aprisionou ele. Mas ele sentia, no momento da ira do Senhor, a dor de seus irmãos. Aleluia. Lamentações 1, aqui eu que vou ler aqui rapidamente aqui para não ganhar tempo. Lamentações 1:16. Perdão, Lamentações capítulo 1, eu vou passando nos tópicos, tá? A ruína de Jerusalém e o sofrimento dos exilados devido aos seus pecados. Lamentações 1:16 diz o seguinte: por estas coisas eu choro, meu olho escorre com água, pois o Consolador que deveria aliviar a minha alma está longe de mim. Meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Irmão, presta atenção numa coisa aqui. Terrível coisa é profanar o que é santo. Terrível coisa é o Senhor dar uma ordem ao nosso respeito e a gente ir contra a ordem do Senhor. A palavra obedecer do que sacrificar se trata exatamente disso. Você vai querer mesmo colocar a mão aonde o Senhor está falando para você não colocar a mão? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo 13, diz o seguinte: ainda que existisse o dia, eu sou, e não há quem possa tirar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Rapaz, o Senhor é terrível. Ele completa ainda: eu sou Deus e sempre o serei. Irmão, essa passagem fala da onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Se Deus colocou a mão, por que você vai colocar? Se o diabo te pegar, irmão, o Senhor vai lá e te tira da mão dele. Se de repente fizer uma obra de feitiçaria, o Senhor vai lá e ele quebra. Agora, se o Deus Altíssimo colocar a mão, irmão, para onde que a gente vai correr? Para onde que a gente vai clamar o socorro? Então, irmão, vamos obedecer à vontade do Senhor. Irmão, eu falo isso, não estou aqui querendo advertir a igreja, nada disso. Quando eu prego para vocês, eu prego para mim. Eu estou pregando sobre o que eu estou vivendo. Coisa fácil é a gente falar sobre algo que a gente não está vivendo. Difícil é a gente falar de algo que a gente vive. E confesso que quando eu fui até escrever, né, fazer esse esboço aqui, pastor, foi terrível. O Senhor começou a me cortar a minha alma. Eu falei: Jesus, calma, vai devagar, senão assim eu não aguento, pai. Assim eu não aguento não, pelo amor de Deus. Vamos lá, Lamentações 2. Sobre o tópico: o Senhor, o Deus de Israel, o defensor de Israel, desde a antiguidade, entrega o seu povo ao seu terrível destino. Eu vou ler rapidamente aqui o verso 16 e o verso 17, que diz assim: todos os teus inimigos abriram as suas bocas contra ti. Eles assobiam e rangem os dentes. Eles dizem: nós o engolimos. Certamente este é o dia que nós desejávamos, nós o encontramos e nós o vimos. O Senhor fez aquilo que tinha planejado. Ele cumpriu a palavra que ordenou nos tempos antigos. Ele abateu e não teve compaixão. Ele fez o teu inimigo regozijar-se sobre ti. Ele estabeleceu o chifre de teus adversários. Irmãos, entenda isso. O Senhor, ele é misericordioso. Ele te perdoa de todos os seus pecados. Porém, ele é justo. E ele permite a colheita também dos seus atos. Acabou a glória, irmão? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia, me ajuda aí. O que isso significa? O que você tem plantado? E eu faço essa pergunta para a igreja: o que você tem plantado? O que vocês têm feito no dia a dia? Porque se você planta pecado, você colhe pecado. Se você planta tristeza, você colhe tristeza. Mas se você plantar amor, você vai colher amor. Ah, vocês não estão entendendo isso. Se vocês plantarem felicidade, vocês vão colher felicidade. Se vocês plantarem ambiente seguro, vocês vão colher ambiente seguro. Se vocês plantarem empatia, compaixão, misericórdia, é isso que vocês vão plantar. E eu creio, irmãos, que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para poder dizer para vocês o seguinte: na medida da semeadura que vocês plantarem, também será a colheita. Não plante coisas ruins, irmãos, plante coisas boas. Não plante coisas profanas ao nome do Senhor, mas plante coisas que vai exaltar e engrandecer o nome de Deus. Salmo 126,
Versículo 5 diz o seguinte: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Tá doendo, irmão? Semeia. Tá doendo, irmão? Ora. Tá doendo, irmão? Se humilha aos pés do Senhor, porque Ele vai te exaltar. Aleluia, glórias a Deus. E eu fico me perguntando, até quando muitos aí... Isso aqui, cadê o presbítero Isaac? Levanta a mão aí, presbítero Isaac, em nome de Jesus. Presbítero Isaac, isso aqui acontece em outras igrejas, aqui não acontece não. Peguei, viu? Ai, meu Deus do céu. Até quando trocaremos o Senhor por um gole? Isso aqui é uma reflexão, cara, que acontecia comigo. Até quando trocaremos o Senhor por um trago, por um momento de prazer? Porque eu digo isso e trago para mim também. Eu me converti no dia 31/12 de 2021, na virada do ano. Peguei meu maço de cigarro e joguei longe. Falei, Senhor, nunca mais eu vou botar um cigarro na minha boca. Chegou no dia 5, o pastor Otávio Eliseu lá com o cigarrinho na boca. Achando aquilo mó onda. Aí o Senhor, para meu filho, agora você deu liberdade para eu poder agir. Você resolveu tomar a sua cruz e me seguir. Mas eu continuei, até que um belo dia eu trabalhava de frente aqui no Renasa. E eu contando, né, o valor do meu caixa para que eu pudesse passar o turno. Eu falava assim, sempre me perguntei, quando vai ser a última vez que eu vou fumar um cigarro, cara? Como vai ser? Irmãos, eu não aguentei fumar o cigarro. Comecei a sentir uma dor terrível do lado esquerdo do peito, subindo para a cabeça, coisa terrível. Mas fui lá. Bati meus cartão. Quando eu levantei para poder assumir o outro turno, quem disse que eu aguentava andar de tanta dor? Quem disse que eu aguentava andar, irmãos? É terrível, irmão. Aí um amigo me pegou, me levou correndo para o hospital, cheguei lá. Irmãos, isso é sério. Eu com 20 anos tive princípio de infarto. Mas tive princípio de infarto por causa da fumaça do cigarro? Não. Pela mão de Deus que eu não soube obedecer. Porque quando Deus falou comigo, Eliseu, siga na conduta, eu quis desviar. Quando o Senhor falou comigo, Eliseu, siga o propósito, eu não quis seguir. Eu preferi colocar uma continuidade onde o Senhor decretou um fim. E eu espero que os irmãos não façam a mesma coisa. Até quando não daremos ouvido ao Espírito Santo? Até quando, irmãos? Até quando a gente não vai... Mais um pouquinho de água. Até quando a gente não vai entender o propósito que o Senhor tem para a nossa vida? Até quando a gente não vai, muitas das vezes, entender, igual eu hoje mesmo. Falei, caraca, eu vou pregar. Pô, o pastor me botou na prova, mano, me botou no fogo. Só que a gente tem que entender algumas coisas. Porque o pastor, a Bíblia diz que ele é o anjo da igreja. Então, não é somente ele que está fazendo isso. A palavra do Senhor fala que por ele, perdão, por ele não, dele, perdão, irmão. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é isso que nós temos que entender. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando o pastor fala, ordena algo, não é somente o pastor dessa igreja que está falando. É o Espírito Santo que está tomando a boca dele e está falando. Obreiro, se coloca na brecha. Estou precisando de pregador. Estou precisando de alguém para poder ficar na porta. Estou precisando de alguém para poder fazer algo dentro da igreja. E que nós venhamos fazer com amor. Lamentações 3. Meu Deus. Lamentações 3. Verso 22 e 23, que eu vou ler daqui a pouquinho. A dor de Jeremias sobre as aflições de seu povo e a sua confiança em Deus. Verso 22 e 23 rapidamente diz assim: é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmão, você pode dar glória a Deus para isso? Irmão, você imagina... Eu fico conjecturando. Jeremias sentado. Babilônia invadindo. Quebrando tudo, acabando com tudo. A Bíblia cita cada coisa, irmão, que é terrível. Terrível, terrível. Pessoas morrendo. Jeremias olhando aquilo tudo, sentindo a dor dos seus irmãos porque ele não cometeu aquilo. Só que ele entendia que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele sabia que o Senhor não iria permitir que Israel vivesse aquilo tudo e depois não se voltasse novamente para Deus. E eu entendo, irmão, eu libero essa chave para vocês, que no pior dos sofrimentos, a fidelidade de Deus é constante na nossa vida. Irmãos, dê ouvidos a quem tem Jesus na vida. O que isso significa? Não queira achar lá fora o que já tem aqui dentro. Não queira ouvir de repente um amigo, uma amiga que não tem Jesus na vida. É o contrário. As trevas que estão neles não pode passar para vocês, mas a luz que está em vocês pode passar para eles. Não tem que ser ao contrário, de lá fora para cá para dentro. Tem que ser daqui de dentro para lá para fora. Aleluia. Dê ouvidos a quem tem Jesus na vida. Seja irmão de quem sente as aflições de suas provações. O que isso significa?
Significa que eu, Eliseu, passando por um problema, fui fazer um gabinete com o meu pastor e ele chora a minha dor junto comigo. Ele consegue sentir as marcas da cruz, ele consegue sentir a ferida que Jesus colocou no meu coração dentro da pele dele. E ele consegue chorar comigo, ele consegue pedir misericórdia pela minha alma. Aleluia, irmão? Então que vocês venham ser irmãos, que vocês venham ter amizade com pessoas que vão te aproximar do seu propósito, pessoas que vão te aproximar da presença do Senhor e não te afastar. Lamentações 4, eu já encaminho para o fim, tá bom? Lamentações 4, sabia que eu ia dizer, Lamentações capítulo 4, versículo 4, e no capítulo 4 diz o seguinte: a glória passada de Israel em contraste com a sua aflição presente. No verso de número 4 diz o seguinte: olha só que terrível, olha só o que Israel estava passando por ir contra a vontade do Senhor. A língua da criança que ainda mama adere-se ao céu da boca, por causa da sede. As crianças pedem pão, e nenhum homem o parte para elas. Como passar por maus momentos, pregador? Como passar por maus momentos, Eliseu? Lamentações de Jeremias 3:29, abre para mim rapidinho. Lamentações de Jeremias 3:21 diz o quê? Trago à memória lembranças que podem me dar esperança. Mas como eu vou ter esperança? Põe o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. É dessa forma, irmão, que a gente vai conseguir clamar a misericórdia do Senhor. Orar é uma coisa. Eu não estou falando aqui somente para pessoas que oram, eu estou falando aqui para pessoas que clamam ao Senhor, que necessitam de um milagre, que necessitam de uma provisão da parte de Deus. Ponha o rosto no pó, ponha a boca no pó e clama a Ele, que Ele vai te responder. Aleluia. Rapidamente aqui, Lamentações, capítulo 5. Nesse momento, depois dessa aflição toda, Jeremias ele ora pedindo misericórdia. Lamentações 5, versículo 21, rapidamente aqui, senão o pastor vai me cobrar depois. Faz-nos voltar para ti, ó Senhor, e nós voltaremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos. Irmão, o segredo, qual é o segredo? Me pergunte, qual é o segredo? Me pergunte, qual é o segredo? Dá a mão pro teu irmão do lado aí, que eu vou profetizar na vida de vocês. Oh, meu Deus do céu, aleluia, Pai. Que graça que eu estou sentindo, Senhor, que presença é essa. O segredo é voltar ao primeiro amor e praticar as boas obras de antes. Esse é o segredo, irmão. É voltar ao primeiro amor. O segredo é se voltar para Jesus. O segredo é sentir saudade da presença do Senhor. O segredo é voltar para a presença de Deus. Para que haja o novo de Deus, é necessário descer à casa do olheiro. É necessário, irmão, se você está quebrado, se coloca na mão do olheiro que ele vai fazer um vaso novo. E se você não está quebrado, se coloca também na mão dele e fala: Senhor, me quebra, Senhor. Senhor, fere o meu coração, Pai, mas não deixa eu perder a Tua presença, Senhor. Senhor, me joga no chão, Pai, mas eu ainda quero a salvação, Senhor. Eu ainda quero a glória eterna, Pai. Eu ainda quero morar contigo, Jesus Cristo, Pai. Aleluia. O exemplo disso é Saulo a caminho de Damasco. Saulo vai lá perseguir os cristãos. Vai lá, pá. Daqui a pouquinho quem bate de frente com ele? Jesus. Por que isso aconteceu? Porque era necessário extrair Paulo de Saulo. Você pode dar uma glória por causa disso, irmão? 1 João, capítulo 2, versículo 1, rapidamente. E eu já vou encerrar aqui. Rapidinho, Mateus. Você demorou, a vinda demorando a colocar. Lamentações não, perdão. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. E entenda uma coisa, irmão. Jesus Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu por mim e por você. E não sinta o peso da lei, não sinta o peso da letra. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? E eu quero deixar para vocês o seguinte: o que o pastor André me ensinou e eu estou aprendendo. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Se coloque de pé em nome de Jesus, por favor. Vou pedir para que você curve a sua cabeça, feche seus olhos. Esqueça o celular, esse é o momento que o Senhor não vai falar pelo zap, Ele vai falar no teu coração. Os intercessores dessa casa, por favor, sempre vigilantes, orando, porque esse é o momento que Satanás vai querer endurecer o coração. Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o seu fim. Você que está na live, escreve aí: eu também
Estou aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador. Que a partir de hoje você pare de ser desviado e se permita ser um enviado, porque Deus te chamou para glorificar o nome dele, e através da sua vida coisas grandes acontecer. Escreva aí: eu sou alguém que reconheci, ouvi e entendi que eu preciso ser enviado. Deus abençoe.